trouxe à tona o tema espionagem no futebol. Ele confessou ter espionado todos os times adversários na segunda divisão inglesa. Como é que funciona aqui no Brasil, hein? A gente foi perguntar para os técnicos o que eles acham do assunto. Vale ou não vale espionar para vencer os jogos? Quando a gente é espionado, se o espião é bom, a gente não descobre, né? Eu acho que é completamente antiético. O espião existe até na pelada, cara. Fiz, faço e vou fazer sempre. O que tem de errado nisso? O futebol inglês se viu diante da mesma pergunta. Quem respondeu foi Marcelo El Loco Bielsa, o técnico argentino do Leeds United. Numa entrevista coletiva que ele mesmo convocou, Bielsa afirmou que espionou todos os rivais da segunda divisão inglesa e não vê nenhum problema nisso. Digo que observé a todos os rivais que enfrentamos. Eu observei todos os nossos adversários em todos os treinos antes de cada jogo. Esses rivais previamente a que los enfrentaram. Bielsa fez essa confissão depois que um espião a mando dele foi flagrado no treino do Derby County. O espião foi detido. A Federação Inglesa abriu investigação depois que 12 clubes se queixaram da conduta de Bielsa. E um dos principais técnicos do mundo saiu em defesa do acusado. Todo mundo faz isso em outros países. Na Alemanha, quando eu treinava o Bayern de Munique, sempre tinha alguém com câmeras nos morros em volta do nosso centro de treinamento. O caso repercutiu no mundo do futebol. Bielsa foi parar na capa de um tabloide como James Bond, o espião mais famoso do cinema, mas nem toda a imprensa inglesa condenou o argentino. Eu acho que o meu país deu dois grandes presentes para o mundo: futebol e hipocrisia. Porque eu acho que faz parte do trabalho de técnico de futebol pesquisar adversário. Tite já pensava assim bem antes de assumir a seleção brasileira. Técnico do Grêmio em 2001, ele mandou auxiliar Kleber Xavier ao treino do Corinthians. Não um treino qualquer, mas o último antes do segundo jogo da decisão da Copa do Brasil. Kleber Xavier, o auxiliar técnico do Grêmio, todo de negro, óculos escuros, o espião que veio do Sul. Ele acompanhou o treino todo, até que o disfarce foi descoberto. A ordem do comandante: retirar dali o inimigo. Os seguranças entram em ação. Espionar vira uma tentação quando aquela informação que pode fazer toda a diferença está tão próxima. Imagina quando apenas um muro separa os segredos de dois dos maiores clubes do Brasil. Na história de São Paulo e Palmeiras, dar uma espiadinha sobre o muro para ver o que o rival está fazendo sempre foi um hábito, criado por uma vizinhança que já deu muito o que falar. No limite entre os CTs da Barra Funda do São Paulo e a Academia de Futebol do Palmeiras, acontece o Big Brother mais famoso do futebol brasileiro. Ali, cada brecha entre as árvores sempre foi um convite à espionagem. E já aconteceu várias vezes. A gente está treinando e ter o auxiliar técnico, né? Na época, está com a escada por cima do muro e observando. Foi numa dessas que o atual técnico do esporte, Milton Cruz, virou notícia. Na época, a pedido de Paulo César Carpegiani, o então auxiliar do São Paulo subiu no muro para tentar desvendar os segredos do Palmeiras de Filipão. Mas não deu certo porque tinha um ônibus bem parado, bem na frente do campo deles, né, que eles estavam treinando. E aí o Filipão falou: muito esperto aí você, né? O episódio deixou lições. O Palmeiras passou a treinar num campo mais afastado dos olhares do vizinho. Em 2016, na administração de Paulo Nobre, o clube construiu um segundo muro, mais alto. Mas a polêmica continuou quando, no ano seguinte, o São Paulo de Rogério Ceni derrotou o time de Cuca. Eu não espelhei o São Paulo. Eu treinei quinta e sexta-feira com um esquema de 3 zagueiros e com uma linha de 4 na frente dos 3.
Aqueles prédios lá perto do Palmeiras, lá, eu não sei não, viu? Porque quem espelhou meu esquema foi o São Paulo. O Rogério botou espião? Não estou falando. Faz parte do jogo. Se botou ou não, faz parte do jogo. Ele disse que teve uma intuição, mas que intuição forte. Parabéns, mereceram, ganharam, não tem problema. Agora, vou pôr umas árvores lá, não vai mais ter problema. Às vezes, o informante pode estar do lado adversário. Aconteceu nos anos 80 com Antônio Lopes, numa de suas passagens como técnico do Vasco. Tinha um jogador lá que estava pau da vida com o seu treinador, né, porque tinha barrado ele, né? Aí ele ficou pau da vida. À noite, na sexta-feira, o cara me telefonou. Professor, o negócio seguinte, o treinamento foi esse. O time vai ser esse, vai iniciar o jogo assim. Na busca pela informação, Marcelo Bielsa se tornou um dos maiores estudiosos do futebol. Ele chegou a observar 360 horas de apenas um rival da segunda divisão inglesa. No manager around the world work with this amount of information that Ninguém no mundo trabalha com esse volume de informação. Ele observa cada jogo da temporada, cada jogador, cada movimento. É um caso único. Mesmo com tanta informação, Bielsa não se deu por satisfeito. Queria saber o time titular, o sistema tático e as jogadas de bola parada dos adversários na semana em que iria enfrentá-los. Para isso, usou um espião, já que o regulamento não proíbe essa prática. A questão é, existe um limite na busca por essas informações? Eu acho que é completamente antiético, sem graça nenhuma você fazer um cara entrar na casa, no treinamento de um outro. Eu não acho isso um jogo honesto. Eu acho que tudo, para fazer um futebol melhor, eu acho que é válido. Eu acho que o Bielsa não está errado, não. Futebol é isso aí. Colocar drone, como a gente tem informação aí, tem uma equipe argentina aí que inclusive presta serviço, né? Foi contratado por clube brasileiro. Eu acho que vai além desse limite. O clube a que Mano Menezes se refere é o Grêmio, do técnico Renato Gaúcho. Eu bato palmas para o Bielsa, porque ele foi muito sincero, como eu fui há um ano atrás aqui. Fiz, faço e vou fazer sempre, que possível. Não tem nada de errado. Na véspera do segundo jogo da decisão da Libertadores de 2017, um espião contratado pelo Grêmio foi flagrado com um drone fazendo imagens do treino do Lanús. Na ocasião, a diretoria gaúcha negou o que o próprio Renato admitiu. Todas as Libertadores que eu disputei aqui como treinador do Grêmio, a gente pegou várias jogadas ensaiadas do adversário devido ao nosso espião, que nos ajudaram muito. Aí você vai me falar, não, mas é falta de ética. Não, não é falta de ética. Não é falta de ética, de maneira alguma. E se alguém fizer comigo também, eu vou parabenizar o adversário. Conseguir as informações que eu estava escondendo. Para Renato, na era da informação, errado não é espionar, é ser surpreendido. Outro dia, eu não vou falar o clube e nem o jogador, e foi agora, semana passada, um clube do Rio de Janeiro, inclusive, tomou um gol de lateral. E aí a minha surpresa foi que o jogador falou assim, mas nós não sabíamos que o adversário tinha essa jogada de lateral. Século XXI, como é que você não sabe que o teu adversário tem uma certa jogada? A investigação da Federação Inglesa no caso Bielsa prossegue. Como a espionagem não é considerada prática ilegal, tudo leva a crer que Bielsa ficará sujeito ao julgamento moral. Pelo menos para James Bond, isso nunca foi problema na Terra da Rainha.